E agora a gente inicia a apresentação. Bom, bem-vindas, boa tarde para todas. A nossa mente coletiva é da semana 15, mas na verdade é semana 15 e 16, porque na semana 16 a gente estará em Foz, os tutores estarão em Foz para formação. Então, na semana 16 a gente não terá atividade de tutoria, tá? Aqui está a minha agenda do dia de hoje até o dia 22. Então, até o dia 21 eu estou envolvida com o seminário, mesmo que o seminário vá até o dia 20, mas 21 é o dia de retorno de Foz. E nessa semana agora, eu estarei na terça-feira com Humberto, na quarta com Humberto e Marco Pimenta na terça, Bilac Sarandi na quarta, Branca e Cebeja na quinta, e eu vou estar na sexta-feira, dia 15, com os mesmos colégios, Cebeja pela manhã, no estudo e planejamento, e o Branca no estudo e planejamento também, só que no período da tarde. Se não for o ideal, se vocês quiserem, né, o Cebeja, que eu lembrei que o Cebeja é só à tarde, então acho que eu vou manter aqui a programação, na verdade, Cebeja à tarde e Branca de manhã. O que você acha, Thelma? É melhor? A gente é só à tarde mesmo. Para nós é sempre melhor. Então, Porque de manhã é a EJA. Mesmo no dia de estudo e planejamento, é melhor à tarde. Ah, sim. É bom. Continua? Bom, Apesar que de manhã tem mais gente, né? De então, manhã, é verdade. Não, é melhor. Você vai atingir um público maior. Isso mesmo. E é bom também que vai estar todo mundo junto. Não, bem isso, bem pensado. mas aí você pensa um pouco mais e depois você me responde lá no WhatsApp. Tá bom. Pensa Tá com a joia. direção, né? Eu Vê vou. qual é o melhor horário e aí você me fala, porque para o Branca acho que não tem muita diferença. Tá bom, Tá? então. Eu falo sim. Eu vejo com o Marco Gil e falo. Obrigada. Eu que agradeço. Michela, bem-vinda. Carla, bem-vinda. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa agenda. Para quem chegou agora há pouco, só falando que a semana 16 nós não temos tutoria, tá? Semana 16, que é a próxima semana, os tutores estarão em Foz fazendo formação. Semana inteira nós não iremos para a escola. E atender vocês, a gente vai atender por WhatsApp, mas de forma restrita. A nossa pauta, então, bem-vindo, Marcos, é frequência, conselho de classe, estudo e planejamento, avaliação diagnóstica e observação de sala de aula e acompanhamento de hora-atividade. Vocês vão dizer, mas de novo? De novo, porque é a base da gente nesse ano. A frequência, gente. Então, a regularidade escolar é o alicerce da nossa equidade, quer dizer, da nossa forma de transformar as diferenças em igualdades. Então, quando o aluno está presente, as lacunas diminuem e o potencial aumenta. Quanto mais ele está longe da escola, pior fica. E aí a gente tem o problema das temperaturas baixas, que geralmente impactam na frequência. Para isso, por exemplo, eu trouxe uma boa prática da escola Teobaldo. O Teobaldo, ele fez uma entrada hoje de manhã com chocolatinho quente, né? Então, bem saborosinha, né? Um pãozinho com mussarela, uma coisinha mais quente. E fez ainda, de 12 a 14, essa semana da Toca Maluca. Então, para animar o pessoal para vir para a escola. Então, como o Grêmio Estudantil está coordenando a atividade da Toca Maluca, né? E aí eles se divertem, enfim, se aquecem, e a gente traz eles para a escola porque não é fácil, né? Não é tranquilo a gente trazer eles para a escola em dia de frio.
O conselho de classe, a gente tem a circular 016, ele vai ser entre os dias 18/5 e 30/5. O foco central é transformar dados da aprendizagem em planos de ação concreta. Então, esses dados de aprendizagem não são o conselho, primeira coisa, não pode ser usado para falar de problema de indisciplina, porque o problema de indisciplina está na sala dos pedagogos o dia inteiro. Então, a gente não precisa ocupar esse tempo para falar disso, porque a gente só fala disso, bem na verdade, né? Então, tentar excluir, tentar conscientizar antes de começar até o conselho, que a direção, a pedagogia combinem de conscientizar o professor que não é o momento disso. O momento é da gente saber o que a gente vai fazer para eles aprenderem mais, para eles terem mais rendimento, para que a gente consiga fazer metodologias que toquem melhor as turmas. É para isso que a gente vai fazer o conselho. Então, as equipes devem analisar sistematicamente as informações do pré-conselho, o que o professor trouxe e o que o estudante trouxe. Então, o estudante vai trazer qual a metodologia que ele aprende melhor, aquela turma aprende melhor, quais as defasagens, quais os problemas deles. Então, é um momento da gente tentar achar estratégia para melhorar essa turma. Ah, mas a turma não é um problema, mas sempre dá para melhorar. Indicadores do BI presente na escola e do BI aprendizagem. Para isso funcionar, eu preciso estar com o meu RCO em dia. Eu nunca vou estar com o BI em dia se o RCO está atrasado. Ah, ainda não lancei, estou esperando. Não funciona. É um bruto, ó. O BI é uma bruta ferramenta de gestão, mas ela depende da alimentação. Se eu não tenho alimentação, ela não funciona. E os descritores de menor acerto, da primeira avaliação diagnóstica, e aqui até faltou, mas a gente pode trazer também os pré-requisitos desse descritor. E o pré-requisito eu vou conseguir aonde? Lá na revista da escola. Lá no SAEP, revista da escola. Deixa eu abrir aqui, mostrar onde está. Aqui, ó, estou na página do SAEP ou do CAED, né? Aí nós vamos aqui em coleções. Está passando aí? 2025. E aqui eu tenho a revista da escola de língua portuguesa e a revista da escola de matemática. E aqui dentro eu tenho os pré-requisitos. Eu dou um F3, já falei isso bastante, mas não custa. Eu dou um F3, coloco o número do descritor. Porque um descritor não apareceu. Ah, porque eu não abri, né? Então, eu tenho que abrir a revista. E Regiane, aqui, ó. Tenho que abrir a revista. Aí, quando eu abro a revista, eu dou um F3, aí sim. Eu dou um F3, e aí o D02, por exemplo, é um descritor o quê? O descritor 02, ele vai me trazer o quê? Ele vai trabalhar, ó, identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos relacionados à figura tridimensional. No 5º ano, o pré-requisito está aqui, ó, gente. Mas no nome também, ó. E no 3º ano também. 3º ano já fica mais gordinho o pré-requisito, tá vendo? Mas você tem tudo isso e o professor necessita trabalhar com esses dados, tá? Então, descritor de menor acerto da primeira avaliação diagnóstica. O diagnóstico, eu preciso identificar causas positivas e negativas que afetam o ensino e avaliar a eficácia dos projetos atuais da escola, intervenção pedagógica, eu preciso definir estratégias de recomposição das aprendizagens, redicionamento da prática docente, uso de recursos digitais, metodologias diferenciadas,
O Teobaldo, ele fez uma feira de ciências também, que eu achei muito legal, que eu vou depois pegar para a gente ver essa feira de ciências. Vou mostrar no meu WhatsApp. E foi muito simples essa feira de ciências, na verdade foi uma feira de física. Mas o que me chamou a atenção é que só tinha trabalho experimental, tinha a teoria e a demonstração da teoria. E tudo feito assim com papelão elástico, nada difícil. Tinha um, então, que falava de gangorra ou de alavanca, e ele trabalhava com uma régua, uma borracha e 2 moedas, né? Então, umas coisas assim muito simples, eu gostei muito. Então, foco no estudante, né? Voltando aqui para o nosso conselho. Analisar casos individuais, criar planos de estudo personalizados, monitoria entre estudantes, adaptar, flexibilizar o currículo, elaborar, assim, identificar as habilidades prioritárias, então elaborar estratégica com ênfase em leitura, interpretação, escrita e resolução de problemas, estabelecer metas claras para elevar a frequência e o nível de aprendizagem e definir como será feito o acompanhamento contínuo dessas metas após o conselho. Não adianta nada eu fazer um conselho lindão e aí eu não acompanho o que está acontecendo. Eu não acompanho o que está acontecendo, ele não é efetivo. Então, eu preciso ter um acompanhamento, dá trabalho, tem que fazer hora de atividade com o professor, vai ter que fazer, para dar certo, vai ter que fazer, né? Porque não tem como eu acompanhar. Mas é uma hora de atividade de 50 minutos, de 20, de 10, depende do professor, depende da situação, né? Mas você vai precisar monitorar, isso é certeza. A sua equipe, os gestores, os pedagogos vão ter que monitorar isso. O estudo e planejamento, eu tenho o link dos slides, o link das gravações, está tudo aqui, tá? Vai ser no dia 15. Como eu já disse, eu vou estar no Branca e no Cebeja. Só falta designar aí qual o período melhor para o Cebeja, aí eu adapto o segundo período para o Branca. O estudo e planejamento, gente, a participação é obrigatória para diretores, diretor auxiliar, pedagogo, professor, coordenador de curso, coordenador de área das instituições de ensino da rede pública estadual de educação do Paraná. A carga horária, ela é 8 horas. O professor tem 40 horas, ele faz 8 horas. O professor tem 20 horas, ele faz 4 horas, faz meio período, depende da situação, né? Então, tendo em vista que a carga horária do mesmo, ou 20 horas, ou 40 horas de formação, são 8 horas. Então, estudo e planejamento é de 8 horas. A frequência, então, a participação nas atividades é obrigatória, conforme previsto em calendário escolar. E aqui, né, o local, você deve participar aonde você tem a carga horária maior, tá? Então, o professor vai na escola que ele tem maior carga horária. Avaliação diagnóstica. Onde que eu acho essa avaliação diagnóstica? É lá no CAED, toda a pauta nossa tem como entrar nesse portal SAEP, e ali você vai conseguir achar. Então, por que serve para quê? Vamos ver uma coisa também, a avaliação diagnóstica, tá? Tem muita equipe que diz assim, nossa, mas o professor ainda não trabalhou com isso, o professor não trabalhou. Se é um diagnóstico, pode ser que eu faça questões até que eu ainda não trabalhei mesmo, para ver qual é o grau de habilidade do aluno. Então, eu estou querendo saber a habilidade. Então, será que ele tem a habilidade de intuir qual é a resposta certa? Então, por isso que é diagnóstica, ela ainda não é a de verdade nossa. Ela está medindo nossos alunos, tá? Para a de verdade que vai acontecer no final do ano. Mas, assim, se eu não uso essa
de forma séria, eu não tenho diagnóstico, eu não tenho ação efetiva. Então, assim, a função, diagnosticar o nível de aprendizagem prévia dos estudantes e identificar as principais habilidades que devem ser retomadas em sala de aula. Ação. A partir, então, dos resultados individuais, os professores deverão planejar e replanejar, buscando uma metodologia que favoreça a apropriação das habilidades com baixo percentual de acerto. Eu vou me preocupar com o que eles erraram mais. E aí eu preciso pegar o quê? O pré-requisito, que está lá naquela revista da escola. Outra coisa que eu preciso ver aqui são os níveis de proficiência. O nível de proficiência, aquela notinha que a gente tira, ela é muito importante. Por que ela é importante? Ela é importante porque lá eu vejo aqui, se o meu aluno, ele está no nível 1, é maior ou igual a 225 e é menor que 250. Se o meu aluno tirou 226, ele está num nível 1 muito baixo, no nível 1 bem simples mesmo. Mas se ele tirou 249, ele já está muito mais próximo do início do nível 2 do que no começo do nível 1. Então, eu preciso fazer isso em todos os níveis, entende? Eu preciso ver em que nível, quanto eu estou. Dentro do nível 2, de 250 a 275, quanto que eu estou ali? Eu estou na ponta ruim ou estou na ponta boa? Ou estou bem no meio? Isso também interfere no meu planejamento. Aí, a gente tem o nível 3, o nível 4. O nível 4 vai para resolver. Lembra quando eu apresento a taxonomia de Bloom? Então, resolver, criar, tudo isso está lá no final, né? São os verbos mais complexos. Grandezas de medida, resolver, reconhecer, determinar, que está no nível 4, e ali vai. Eu não vou me continuar aqui. Se vocês precisarem, a gente faz uma meet individual, vocês pedem uma explicação, tá? Se eu não for clara. Aí aqui tem a taxonomia também, a questão dos verbos, né? Os verbos são importantes porque todo descritor começa com um verbo que tem a ver com essa taxonomia. E como o professor pode fazer isso numa atividade qualquer. Então, aqui, a gente tem esse exemplo que eu acho bárbaro, né? Lembrar, ele vai trabalhar, o professor pode ser professor de história, de ciências, né? Coronavírus pega bastante coisa, sociologia, mas aqui, lembrar. Então, em que ano começou o coronavírus? Eu estou lembrando. Compreender como ele começou a se espalhar. Aplicar. Como que eu posso aplicar numa aula só? Eu vou aplicar todos os níveis da taxonomia. Então, aplicar. Trace uma linha do tempo com os principais acontecimentos durante o começo da pandemia até hoje. Analisar, como o Covid impactou, né, a economia e a diplomacia entre países do mundo hoje em dia. Impacta e impactou. Eu já estou analisando, que legal. Aí eu vou avaliar. Dentre as medidas de segurança da Covid-19, quais você considera eficientes e por quê? Que bacana. Aí eu vou criar, olha só, dá para eu fazer em 1, 2 aulas, todas as etapas da taxonomia. Imaginando que um novo surto de Covid pode surgir, trace ações efetivas para conter ou melhorar a situação ao redor. Então, assim, o professor está em uma atividade, ele está trabalhando toda a pirâmide, toda a taxonomia. Então, isso é legal mostrar para o professor também, para ele compreender que tem como trabalhar a taxonomia num assunto simples. Não é um bicho de 7 cabeças, assim.
Aí, eu vou voltar aqui para o meu slide. Dito isso, a gente tem esse livro aqui, ó, Níveis de Proficiência do SAEB. Ele é do ano passado, tá? Mas você pode trabalhar com ele, porque o último SAEB que a gente teve foi o do ano passado, não existe um material melhor do que esse. E aqui, ó, escalas de proficiência, é um PDF do INEP mesmo, que vai explicar tudo que eu expliquei ali, resumidamente, ele vai ter muito mais explicado, muito melhor, né, os níveis, tudo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, o nível de a matemática e o português tem níveis diferentes, tá? Um vai até mais, o outro vai menos. Então, um chega a 250, 300, 325. Nível 9, 325. Já esse daqui foi o de língua portuguesa, 325. O de matemática, ele chega a 250, 275, 275, 300. Nível 8, 325, e vai até o nível 9, 350, tá? Então, eles são níveis diferentes, tem um nível a mais. Voltando aqui. Então, tudo isso você tem aqui. Como os itens da avaliação são corrigidos? Isso é outra coisa importante. Por que que meu aluno acertou 10 questões e está com 0 de proficiência? O que que aconteceu com esse aluno? Por que isso está acontecendo? O professor que está chegando agora, ele não sabe calcular isso. O pedagogo que está iniciando na rede, talvez ele não tenha esse conhecimento. Então, o TRI, Teoria de Resposta ao Item, ele funciona assim, ó, discriminação. Ele tem a capacidade de distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles que não têm. Então, a teoria de resposta ao item, que é uma forma de correção das provas do SAEP, do Enem, todas essas provas, eles têm condição, ó, de ver onde que o aluno está. Por isso que a gente tem avançado, abaixo do básico, intermediário, tá? É ela que dá isso. Não é a quantidade de acerto, mas é a qualidade do acerto. A dificuldade. Ele consegue medir a complexidade do item, que expressa na mesma escala de proficiência. Então, eu sei que um item é mais complexo do que o outro, até pela questão do algoritmo ler o início da questão, né? Identificar, criar, analisar. E o acerto representa a probabilidade de um estudante com baixa proficiência acertar o item por sorte. Então, ele sabe mais ou menos quando o aluno chuta. Ou quando o aluno não tem base do que está fazendo porque decorou uma fórmula, ele consegue entender isso. Eu vou explicar um pouco melhor aqui, gente, vamos lá. A teoria da resposta ao item, ou TRI, é uma nova forma de corrigir provas. Ela estabelece uma escala a partir de um modelo matemático para a atribuição das notas, sendo usada em processos de avaliação como o Enem, por exemplo. Sua nota calculada segundo a TRI leva em conta a coerência de seus acertos. Calma, vou tentar simplificar. Sua nota, sendo calculada pela TRI, permite medir o domínio que você tem sobre uma determinada área de conhecimento. Depois da prova, suas respostas vão para um programa de computador que posiciona as questões e os participantes em uma mesma escala. Como? As questões são posicionadas segundo o seu grau de dificuldade e os participantes segundo o seu grau de proficiência. Para esse posicionamento, o programa avalia cada candidato segundo a coerência de seus acertos.
Isso quer dizer que se você acertou uma questão difícil, mas errou as questões mais fáceis, sua questão difícil passa a valer menos, já que você não apresentou coerência nos seus acertos. A TRI, além de avaliar a proficiência dos participantes, permite comparar seu desempenho em provas e anos diferentes. Esse é um dos trunfos da TRI, permitir o acompanhamento do processo de aquisição de conhecimento em uma determinada área. Essas qualidades fazem da TRI um método cada vez mais empregado em certificações e avaliações de grande escala, como o Enem, TOEFL, IELTS, SAT. Para mais detalhes, basta acessar o guia de provas no link. Então, assim, importante a gente entender que a recomposição, pelo TRI, por esse tipo de correção, a recomposição tem que trabalhar do mais simples ao mais complexo. Não adianta o aluno dominar o complexo e errar o simples. Ele não pontua ou ele pontua menos. Tá? Então, por que a gente está repetindo isso? Porque já tem SAEB de novo, já tem Enem, né? Esse ano, final do ano, já tem Enem, que já vai medir o pessoal do terceiro ano de novo. Não sei se vai medir em termos, se vai ser só um ensaio, se vai ser a medir já de verdade, mas o ensino médio terceiro ano já vai estar trabalhando com essa TRI esse ano. Mas o ano passado a gente já trabalhou, o SAEB foi toda em cima do TRI. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer com que o aluno preste atenção também no que é simples. Também tem isso, né? Às vezes ele está... essa questão é fácil, ele faz de qualquer jeito e erra. Agora vamos para a observação de sala de aula e acompanhamento e hora de atividade. Gente, assim, isso aqui precisa ser realizado, tá? É uma coisa que, assim... é um item queridinho do DAP. Fora isso, dele ser queridinho, e ele tem uma intencionalidade, que é realmente a formação em serviço, a gente melhorar a nossa didática dentro dos nossos colégios. Quando eu vou na sua unidade escolar, eu preciso que haja uma observação de sala de aula e um acompanhamento de atividade agendado. Sempre dando preferência a recuperação de matemática sexto ano, depois nono ano, depois terceiro ano. Sempre ligado à matemática de preferência. Há outros componentes, não interessa? Interessa, mas aqui é o ano na matemática, então a gente está focado nisso. A observação de sala de aula, então, tem que ter foco nas evidências, né? O observador deve registrar os fatos concretos. Onde eu vou registrar? Vou registrar numa ficha, vou registrar num formulário, em algum meio de registro do próprio colégio. Então, combinar o foco da observação anteriormente com o nosso professor. Qual que é o papel do observador? É discreto para não alterar a dinâmica da sala, então a gente tem que ser invisível quando entra, invisível quando sai, e invisível enquanto senta ali na sala de aula. O foco na aprendizagem do aluno, o olhar deve estar no impacto das ações do professor sobre os alunos. E o feedback formativo, que é estruturado de maneira construtiva a melhorar a prática docente e a realizar a formação em serviço. Acompanhamento de hora-atividade. Planejamento com intencionalidade. Eu tenho qual é a minha intenção? Eu vou definir quais serão as aulas planejadas, quais materiais precisam ser produzidos e quais lacunas de aprendizagem da turma serão foco da semana. Então, a intenção é a gente sanar as lacunas de aprendizagem, é recomposição, execução, elaboração de planos de aula, criação de avaliação, seleção de metodologia ativa, análise de dados de desempenho dos alunos, tudo isso a gente faz durante a hora-atividade. Se a hora-atividade é acompanhada, porque né, está aqui acompanhamento, então eu vou tentar produzir uma hora-atividade que me deixe fazer isso.
Mas tudo isso junto, Rejane? Não, às vezes não dá tempo de fazer tudo isso junto. Depende, né? Tem professor que é ninja, que a gente consegue, tem professor que não dá. Então depende do professor, aí depende o seu feeling da coisa. Eu não tenho um ritmo próprio, mas a gente precisa começar a andar para criar ritmo, né? Antes de correr uma maratona, eu preciso ter fôlego para correr pelo menos 1 quilômetro. Então, diálogo e mentoria. Então, o pedagoga revisa os planos, sugere ajustes estratégicos, oferece recursos, que é textos, ferramentas digitais que possam enriquecer a aula. E o monitoramento de impacto e ajuste. Então, cruzar o que foi planejado com o que foi observado em sala de aula e com o resultado das atividades que o professor apresentou. Vocês percebem por que a observação de sala de aula e acompanhamento de H andam juntos? Porque esse quarto aqui, ó, é quando eu junto o que eu fiz aqui, né, com o que eu fiz com a observação. É quando eu cruzo esses dois dados e essas duas ações. Os recados, gente, ó. O ciclo de webinários, está tendo webinários sobre ensino médio, se tem professor com dúvida, tal, aonde eu acho? No canal do professor da CED. Essas datas, elas estão aqui, é quando vai ser lançado essas webinários, mas depois de lançada, ela fica gravada à disposição do professor. O GPEM, ó, Gestão da Escola Pública, Ensino Médio, vai ter uma especialização nesse tema. Essa especialização é uma especialização bastante interessante, vai ser para o Estado do Paraná, para nós, profissionais do Estado, da educação. Então, aqui tem o QR, que vai ter novas informações sobre. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual para Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. É uma ação nacional, tá? É uma ação do Ministério da Criança e do Adolescente, dos Direitos Humanos, é uma ação nacional, mas que a gente tem uma circular da CED, e que diz que, né, ela explica o que deve ser feito, como deve ser feito, então precisa ser lido por vocês para fazer alguma ação sobre isso. Poxa, mas eu vou ter prova Paraná no dia 19 e 20. Tá, faz no dia 22, então. Né? É dia 18, eu sei, mas faz no dia 22, mas faz, não deixa de fazer. Não vamos deixar de fazer essa ação. É uma ação importante e que precisa ser feita. Nosso país é um país que, se eu não estou enganada, hoje de manhã falaram em 3 milhões de abusos por ano. Então, é muita coisa, sabe? Toda unidade escolar tem uma história para contar e é muito triste. O planejamento, a nossa lista de conteúdos do segundo trimestre já está com vocês aqui no Classroom. Então, vocês entram aqui nesse link e vão abrindo até chegar no segundo trimestre, tá? Então, se precisar, já foi mandado por e-mail, tudo isso que eu mando já foi por e-mail, mas às vezes a gente perde e-mail no meio do dia, né? As coisas não são fáceis, na escola são muito dinâmicas. O Enem Paraná, eles ainda não começaram a bater bem forte nessa tecla, mas eles vão bater. Quem tem ensino médio, terceiro ano, pode ter certeza. Então, já vai começando a mobilizar, já vai ter estudo e planejamento, você já vai entrando no assunto, não espera. A formação, agenda aí, ó, dia 19/5, a partir das 9 horas, começa as inscrições da segunda jornada. Façam. Está muito bom,
está tendo muita coisa, assim, muito uso de ferramenta digital, de IA, então está bem interessante. Eu sei que a maioria já está fazendo, mas não custa lembrar que é uma coisa importante para vocês. Recados, então. Tutoria vai estar em formação entre os dias 18 e 20, 21 eu estou retornando, então eu também não atendo, 22 é dia de planejamento, eu também não atendo presencial, eu atendo vocês, mas não presencial, eu não estarei na escola nesses dias. Por enquanto, dia 19 e 20 é dia da Prova Paraná, né, a aplicação da Prova Paraná. O dia 18 está aqui, ó, o Faça Bonito, é aquilo da exploração e do abuso sexual, mas, como eu falei, nada impede que você faça no dia 22, no dia 21. Vai ser ruim não fazer, o resto dá um jeito aí, né? Assim, a gente não vai, como é que eu vou dizer? Não vai ser um drama se trocar de dia aqui dentro da semana. O AvaMec, gente, eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho se ele está aberto. Acho que não. Esse AvaMec é bem importante, eu vou compartilhar o guia. Esse AvaMec, ele tem... O AvaMec, não sei se vocês conhecem, mas são cursos online que são disponibilizados pelo MEC e é uma ação de formação de professores, tá? Aqui existe filtro por tema. O filtro que eu usei foi toda matemática. Então, toda matemática vai ter aqui, ó, letramento matemático da Fundação da Educação Infantil, vai ter mini curso de matemática. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, que está muito... Matemática nos anos iniciais, conhecendo mentalidades matemáticas, música e matemática, tecnologia educacional, mentalidade matemática na sala de aula, matemática antirracista e toda matemática que são materiais para formações. Tudo isso é para anos iniciais, só que tem coisas que, como a gente tem uma lacuna muito forte no Brasil inteiro e no estado do Paraná, às vezes eu vou ter que usar ferramentas de ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2, às vezes até para o ensino médio. E não tem problema, porque se estão me falando que é para eu recompor a aprendizagem, o importante é recompor. O importante não é seguir adiante sem saber se o aluno sabe ou não sabe. O aluno não está acompanhando, o aluno não sabe montar uma conta de divisão, e aí ele está aprendendo Bhaskara. Não vai fazer nada com essa Bhaskara, né? Só vai ficar entediado e incomodando o professor. Então, a gente precisa recuperar esse aluno. E lembrando que no Enem vale mais se eu acertar uma questão difícil, uma questão complexa e errar uma simples, eu não pontuo. Então, eu tenho que acertar simples. E eu tenho que acertar simples, acertar a de média complexidade e tentar acertar a complexa. Aí, se eu acerto os 3, eu pontuo pra caramba. Mas se eu chuto e dou certo lá na complexidade alta e não sei fazer a complexidade baixa, eu não ganho nota, tá? Eu não ganho ponto, eu não pontuo. Então, eu nem pontuo para a escola e nem pontuo para a minha vida, né? Eu nem entro na universidade, nem consigo um bom FIES e também eu não ajudo a escola, então não tem vantagem. Então, por isso que, às vezes, apresentar isso para um professor vale a pena, tá? Então, vamos voltar aqui. Tá aqui, ó, eu já coloquei o link certinho, tá bom? Para entrar, se quiser. E aqui eu tenho algumas observações ainda. Tem uma escola, só que eu não lembro qual foi, mas eu achei muito legal, que ela disse o seguinte, que ela
pediu para os professores incluírem também o que o aluno faz de bacana. Então, vamos, assim, a gente tem o hábito de só anotar problema. Aí tira a ficha do aluno, ele é um zero à esquerda, né? Ele é só problema. Será que ele nunca fez nada em nenhuma componente, nada de bom? Então, começar a notar também o que ele faz de bom. Até para a família dizer, ai, não é um caso perdido, olha aqui, ó, tem coisa legal aqui acontecendo. Tá? Então, pensar nisso. Priorizar a transição dos registros físicos dos professores para ferramentas digitais. O que é isso? Passar do caderninho para o RCO, né? Garantindo que o conselho de classe fundamente-se exclusivamente em evidências e dados para decisões assertivas. Semana da família, né? Converter esse vínculo em acompanhamento permanente da rotina de estudos, lembrando que a família estará com a gente o ano letivo inteiro. Então, quem tem uma boa ideia já vai anotando no caderninho as boas ideias, porque vai precisar. O Escuta Nacional, formação continuada, né, até 29 de maio. A gente tem link aqui para professor, para diretor, e o site do MEC para vocês saberem mais sobre isso. É obrigatório? Não. É bacana fazer, com certeza. E os combinados, acompanhar a frequência. Ah, não, antes do combinado, vocês vão lendo o combinado aí, eu vou tentar achar aqui, ó. A feira do Teobaldo, a feira de ciência do Teobaldo. Vão lendo aí. Quem pode ler em voz alta para mim esses combinados aí, enquanto eu vejo aqui o Teobaldo? Faz favor, lê para mim. Posso ler, então? Por favor. Combinados. Primeiro, acompanhar a frequência escolar por meio das ferramentas de gestão. Segundo, manter as ações de busca ativa e manutenção da frequência escolar. Terceiro combinado, estabelecer um cronograma de acompanhamento de hora-atividade com foco no conselho de classe. Quarto, realizar a análise dos resultados da avaliação de recomposição e planejamento pedagógico por estudante. Quinto, realizar observação de sala de aula e acompanhamento de hora-atividade, preferencialmente em recomposição de aprendizagem. Em matemática, né? Foi falado. Sexto, agendar observação de sala de aula e acompanhamento de HA para dia, período da tutoria, preferencialmente em recomposição da matemática. Obrigada, Thelma. É isso aí. E agora, gente, eu vou apresentar, olha que bonitinha a Feira de Ciência. Brigadão, Thelma, de coração. Vamos lá. Olha que legal, gente, ó. Aqui era uma feira de ciências de segundo ano. Na verdade, não era uma feira de ciência, era uma feira de física. Mas olha que bacana. Como que o elevador funciona? Física mecânica, né? Como o elevador funciona? Então, aqui, ó, elas montaram uma maquete de elevador, bem simples, e aqui tinha a explicação de como funcionava. E o grupo explicava para você e depois fazia o elevador funcionar. Vocês viram que não é nada assim, ó, o elevador que simplinho. Não tem nada de, como que eu vou dizer, de mirabolante, de caro, né? É muito legal. Esse trabalho foi realmente muito legal. Mas tem mais aqui. Aqui, ó, a gente tem a gangorra. Então, ó, lembra que eu falei o negócio das moedas, da régua, de uma borracha fazendo a divisão da régua ali? Então, como funciona o experimento todo. Aqui eles ainda fizeram um experimento bem legal de uma vela, e ela ficava oscilando essa vela. Então, conforme a vela queimava, a cera ia derretendo, ia ficando menor, né?
mais pesado e menor. Aí ele virava. Aí esse daqui fazia a mesma coisa e virava de novo. Então ela ficava assim, ó, muito legal também. Gostei muito. Vocês viram que é tudo simples, que é o que eu falei, né? O importante é ser simples. A Inete, ó, uma pistinha, as casinhas, coloca aqui a bolinha. Por que que ela vai tão rápido? Por que que ela fica mais rápida, né? No declive? Tudo isso o aluno explicava. Então, é física que a gente tem o maior problema de trabalhar com física. E a escola fez isso, achei tão lindo. O carrinho de propulsão, gente, olha que bacana, olha que simples. Eles também explicavam o que era propulsão, tudo certinho, olha que bonitinho. Dá até para fazer com criança isso. As polias, aqui já foi mais elaborado, mas eles explicavam como a polia fazia, para ficar mais leve, para eu conseguir puxar, e tinha um balde, exatamente isso aqui, tinha um prospecto do balde, cheio de pedra, com as polias, muito legal. Aqui são eles, com as polias. Aqui é o balde, e aí eu puxava essa corda, levantava. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muito simplão, entendeu? Eu não precisei trazer nada da UEM, fazer nada. Então, esse tipo de aula, esse tipo de ação é muito valioso. É isso que a gente quer. É isso que o DAP procura. É isso que as próprias crianças procuram. Então, tentar fazer esse tipo de ação, e quando ela acontecer, me manda, né? Às vezes está acontecendo na sua escola de um outro jeito. Manda as fotos para mim, porque assim, é muito rico esse material. Então, ajuda a tutora. E, né, o maior perigo é pensar que a gente sabe de tudo, e unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória. Isso quem falou foi Henry Ford, o cara que é um dos 3 grandes mentores da administração da empresa e do trabalho em linha de produção, ele é o cara mesmo. É isso. Alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma boa prática que passou batido, que vocês me mandaram e eu não peguei? Conta para mim, como que tá? Então tá. Então vamos aqui tirar o nosso print. 1, 2, 3x. Vamos lá. O primeiro print. E agora nós vamos para o print sem apresentação nenhuma. Vamos parar de apresentar, parar de compartilhar. A Maria de Lourdes, Ana Paula, a Thelma está aí. A Thelma está em 2 aparelhos. É que eu abri o computador para poder printar e o celular, porque meu computador não tem o áudio. Tá certo, aí, resolveu o problema, é isso mesmo. É, verdade. Vamos ali. Próximo print, 1, 2, 3, sorrindo. Não temos nada para fazer, então a gente vai sorrir muito. Mentira, né, gente? Mas, enfim, é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se quiserem falar comigo, eu fico mais um pouco, é só sinalizar, mas quem não quiser falar comigo, estão liberados. Oi, Marcos, pode falar, por favor. Eu coloquei ali no teu zap, na sexta-feira, pode ser de manhã? Pode sim. E quanto tempo você precisa? 1 hora. Então, posso marcar com você às 9? Pode. Então, fica combinado. Sexta-feira, às 9 horas. Que a gente quer 1 hora antes para dar uns recadinhos, uma coisa ou outra. Beleza. Então, combinado. Obrigado, Rejane. Nada. Obrigada eu. Tchau. Tchau, gente. Então, boa semana. Boa preparação do estudo e planejamento e boa preparação do conselho. Beijo grande, gente. Obrigada de terem participado, que eu sei que combinou 2 meets no mesmo horário. Então, brigadão de coração, tá? Muito, muito obrigada. Até.
E existe uma diferença em ajudar e contribuir diretamente para conhecer